Aproveite esse momento para adorar ao Senhor, para exaltá-lo, para glorificá-lo, pois não há outro Deus além do nosso Deus. Cumprimento a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. E que alegria temos nós de estar nesta casa, recebendo a graça do Senhor, podermos louvá-lo. E eu quero convidá-los para fazermos uma leitura de Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Cumprimento a todos os irmãos que estão neste momento nos acompanhando através das nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Há vários irmãos que, em razão de enfermidade ou qualquer outro fator que os impede de vir ao templo, servem-se deste projeto que Deus nos deu. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Heber. E o irmão Heber, a gente pensa assim: ele está só na transmissão, então o diabo esquece ele. Não batalha com ele, porque ele não louva, ele não toca nenhum instrumento, ele não prega, ele não canta. Então ele pode ficar esquecido. Mas o maligno não esquece de ninguém que serve ao Senhor com alegria. E pois não é que tirou o dinheiro dele já há vários meses, ele está numa batalha. Mas a vitória é do servo de Deus. E eu profetizo que em nome de Jesus Cristo, Deus vai liberar todo o recurso que está retido. E tu verás a glória do Senhor na tua vida. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Abra sua Bíblia também em Hebreus, capítulo 3. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 3. Aleluia. Só uma correção, capítulo 4, versículo 15.
Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Podeis sentar. Como é bom vê-los aqui. E é verdade que nós buscamos a casa do Senhor para nos alimentarmos dEle, para sermos fortalecidos por Ele. Mas eu sei que há entre nós aqui pessoas que estão vivendo dias de batalhas espirituais. E eu sei que há entre nós pessoas que já não sabem mais o que fazer, estão apanhando direto do maligno. Mas o Espírito Santo, que cuida de cada um dos seus filhos, trouxe você exatamente porque hoje foi a última surra que você levou. Porque a partir de agora tu vais experimentar aquela que é a verdadeira solução para a sua vida. Para que nós pudéssemos experimentar esta solução, foi necessário que Jesus fosse experimentado, fosse testado, fosse tentado. E quem vai levar Jesus a este processo não é o diabo, é o Espírito Santo. O escritor, o apóstolo Mateus, ele vai nos dizer: Jesus foi levado pelo Espírito para quê? Para ser tentado. E sabendo que pelo Espírito ele tinha sido levado ao deserto para ser tentado, Jesus cuidou de jejuar, de dedicar-se exclusivamente ao enfrentamento do tentador. E dedicou 40 dias jejuando, buscando ao Pai. O que parece ser algo estranho, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus Todo-Poderoso. Jesus não precisava de jejum, mas Jesus está aqui ensinando a mim e a você que Ele estava vivendo plenamente a humanidade. Ele estava exercendo plenamente a sua natureza humana. Ele estava como ser humano. E no primeiro enfrentamento do diabo com o ser humano, ou com um representante da humanidade, o diabo saiu vencedor. No primeiro enfrentamento do maligno com alguém que tinha comunhão com Deus, que tinha intimidade com Deus, que tinha contato com Deus, que tinha promessas de Deus para a vida dela, o diabo conseguiu persuadir estes seres humanos, convencê-los, percebeu uma fraqueza neles, e a conversa logrou êxito, e o diabo conseguiu fazer com que eles esquecessem de tudo que Deus lhe havia dito, desobedeceram, pecaram contra Deus,
E o resultado desta conversa é uma humanidade toda corrompida pelo pecado. E eu imagino que o maligno estava muito seguro de que mais uma vez ele iria provar, e ninguém pode resistir aos seus ardis. Ele chega com Jesus em que condição? Em um momento de vulnerabilidade física. Ele estava ali com fome. O texto diz que Jesus estava com fome, e não é para menos, ele está 40 dias em jejum. Se para o diabo considerar que enfrentar alguém com sua saúde plena, com todas as suas necessidades satisfeitas, não é nenhum desafio, não é nenhuma batalha difícil, talvez ele imaginasse que enfrentar Jesus com fome, enfrentar um ser humano com fome, em estado de necessidade, ele imaginou: isso vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. E a primeira coisa que eu vou oferecer é exatamente uma saída para a fome dele. Nós sabemos muito bem que este estado de fraqueza física, esse estado de necessidade física, debilita qualquer ser humano. Não devemos tomar nenhuma decisão em estado de necessidade física, fome, sono, cansaço. Nenhum ser humano deve considerar tomar decisões estratégicas ou definitivas para a sua vida neste estado, porque neste estado o nosso pensamento fica modificado, as nossas reações, as nossas emoções, os nossos sentimentos ficam alterados, as funções fisiológicas ficam alteradas. Nós não estamos em condições plenas para raciocinar, refletir, considerar, lembrar. Tudo em nós fica afetado, porque o nosso corpo foi feito para funcionar dentro de condições normais de alimentação, de sono e de outras necessidades do nosso aspecto físico. Mas quando o maligno apresenta a solução dizendo: tu estás com fome, então manda que estas pedras se transformem em pão, se tu és o Filho de Deus. O maligno coloca em jogo, lança a semente da dúvida para incitar Jesus a ter que provar quem ele é. E a resposta de Jesus é: eu preciso de pão, mas o ser humano não vive só de pão, ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outra tradução, palavra que flui e que continua fluindo da boca de Deus. A primeira derrota o maligno já estava computando. Ele então leva Jesus para uma outra circunstância. Ele muda o cenário, tira Jesus do deserto e leva ele para o centro de Jerusalém, onde estava o templo construído por Herodes. E neste templo construído por Herodes, que era uma suntuosidade arquitetônica, um projeto lindíssimo, belíssimo, o maligno leva o tentador leva Jesus para o pináculo do templo, o lugar mais alto. E ele diz: esse aí estava dedicado a estudar a palavra. Ele me derrotou apresentando a palavra, então eu tenho que lutar com ele usando a palavra. E disse: está escrito, lança-te daqui abaixo, que os teus pés não serão feridos em nenhuma pedra. Está escrito. Faz isso se tu és de fato o Filho de Deus. Mais uma vez o maligno está levando Jesus a ter que provar alguma coisa,
a ter que provar quem Ele é, a ter que provar o seu ministério, a ter que provar a sua chamada, a ter que provar a sua eleição, a ter que provar a sua missão, a ter que provar que Ele pode fazer alguma coisa. Mas Jesus, convicto de quem Ele é, seguro de quem Ele está, em quem Ele estava, seguro do seu chamado, seguro do seu ministério e seguro que a palavra de Deus é o que ela diz que é. Ela não precisa provar para mim, para você, nada. Deus não precisa provar para mim que Ele é Deus. Ele é Deus, mesmo que você e eu não creiamos nele. Isso não altera quem Ele é. Se não cremos na palavra, a palavra continua viva e eficaz. Alguém vai crer, alguém vai olhar para a palavra e dizer: esta palavra é diferente, esta palavra é especial, esta palavra traz vida e eu vou crer nela. Muitas pessoas têm a Bíblia dentro de casa. Muitas pessoas já entraram numa livraria para comprar uma Bíblia bonita, de capa de luxo, capa de couro, diversas versões, pequena, grande, letra gigante, extra gigante. Mas poucos leem a Bíblia e creem nela. E olham para a Bíblia e dizem: essa palavra é digna da minha confiança e eu vou crer nela. Mas diferente de mim, diz você, Jesus creu nesta palavra e responde para o diabo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não preciso provar que essa palavra é verdade, eu creio que ela é a verdade. Eu não preciso tentar a Deus. Uma prática que foi comum dos israelitas no passado. Os israelitas tentaram tanto a Deus, e Deus disse: escreve aí no livro de Hebreus, para esta nova geração, não repitam os erros dos vossos pais. Não tentem ao Senhor vosso Deus como nos dias da provocação no deserto. Porque vocês me provocaram tanto no deserto, que eu decidi: esta geração não vai entrar na terra prometida, esta geração não vai entrar no descanso. Foram os filhos daqueles que saíram do Egito que entraram na terra prometida. As crianças e os adolescentes que amadureceram no deserto e que desenvolveram a sua fé em Deus no meio da dificuldade. Olha que coisa maravilhosa. No meio do deserto, a fé de crianças e adolescentes está sendo confirmada. Isto anima a mim como pai, anima você como pai. Continue encorajando o seu filho, continue ensinando o seu filho. E se você vê o seu filho chorando no quarto, se você vê o seu filho dobrando os joelhos, não vá interrompê-lo, não vá querer saber por que ele está chorando. Confie que no meio das aflições e dores que ele está passando, Deus está fortalecendo a fé dele, a fé dela. E sabe o que há de mais maravilhoso quando a gente começa a perceber isso? É que tem coisas que os nossos filhos vão crer, que eu não creio, mas eles vão tomar posse, porque decidiram crer, porque decidiram confiar. Então, diante da recusa de Jesus de provar Deus, de tentar Deus, de questionar Deus, de murmurar contra Deus, de querer mostrar que Deus só é Deus quando Ele está operando milagres, quando Ele está fazendo maravilhas, quando Ele está fazendo coisas extraordinárias, visíveis aos nossos olhos. Quando Jesus disse para o diabo: eu não preciso provar que Deus é Deus, Ele é Deus, e ponto final. Bom, o diabo já perdeu na fome,
e já perdeu fazendo pressão por Jesus. Então eu vou aliviar, imaginou o diabo. Vou levar ele para uma situação confortável. Vou levar ele para um lugar privilegiado, para ele poder ver todas as glórias do mundo. E vou mostrar para ele o que ele pode conseguir se ele passar para o meu lado. Então o diabo leva ele para os lugares altos da cidade e mostra para Jesus os lugares, as torres, os prédios, todos os reinos do mundo. Bom, acho que o maligno deve ter feito uma viagem com Jesus. Se eu estivesse pregando para os jovens, eu diria que ele deu uma de Superman e fez uma viagem com Jesus por todos aqueles lugares, imaginando que ao mostrar a glória de cada prédio, de cada instituição, de cada governo, de cada nação, ele imaginando, eu estou enchendo de curiosidade este Jesus. Essa ele não vai poder resistir. Ele está elogiando Jesus, ele está dizendo, olha, tudo isso aqui você merece, você é um cara fiel. E não existe um terreno tão escorregadio como a gente está recebendo elogios. Querida igreja, é aqui que muitos pastores caem. Acreditar que tudo que a gente fala e os milagres que realizamos é porque a gente é bom, é porque a gente é inteligente, é porque a gente é sábio, é porque a gente é diferente. E é aqui que o maligno costuma levar muitos pastores e pastoras para a queda. Ele imagina que Jesus está com o coração inflamado e inchado e curioso e querendo aquelas coisas, imaginando como ele poderia conseguir aquilo, imaginando talvez como um ser humano comum, normal, apartado da graça e da glória de Deus, ambicioso, querendo descobrir uma saída fácil, uma solução fácil para conseguir tudo aquilo. Afinal de contas, o maligno está elogiando ele, está tornando a sua cama, está afofando a sua cama, está fazendo com que agora ele esteja numa situação muito confortável, muito agradável, está cercando ele de elogios e dizendo agora a proposta para Jesus tomar posse de tudo isso eu te darei. Basta um gesto muito simples, basta uma atitude muito simples tua. Tu só precisa te prostrar e me adorar, e eu vou te dar todas estas coisas. Ali o maligno está agora aguardando que Jesus se posicionasse, porque tudo que ele tinha mostrado é coisa demais, é coisa maravilhosa, é coisa excelente, é glória, é louvor, é tratamento diferenciado, é conta boa, é muito dinheiro, é muita fama, é muito poder, é muito prestígio, imaginando que isso iria encher o coração de Jesus. Mas eis que agora a boca de Jesus se abre, os joelhos de Jesus continuam rígidos, a perna de Jesus continua firme, e a boca de Jesus se abre para dizer: somente a Deus servirás, somente a Ele adorarás. Dando um recado para o tentador: eu já tenho um Senhor, eu já tenho um Deus.
Eu não preciso de outro. Ao encerrar essa batalha espiritual, o maligno se retira, porque percebe que não tem combate. Este é um ser humano diferente. Este é um ser humano que está seguro, está firme, não pecou, não transgrediu, não aceitou nenhuma das propostas que o tentador lhe fez. E por que então, se Deus já sabia que Jesus iria passar neste teste, se Deus sabia que Jesus já é um filho aprovado, se Deus sabia que Jesus estava seguro e não o decepcionaria, Jesus, como o verbo de Deus, não transgrediria, jamais Jesus iria ceder aos apelos, aos convites, às propostas do maligno, porque Deus, através do Espírito Santo, leva Jesus a ser submetido a um processo de tentação. E a resposta vem de Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele foi tentado, ele foi testado para saber como é que nós passamos por isso, para experimentar o que nós experimentamos e para ser sumo sacerdote perfeito, capaz de entender as nossas fraquezas e capaz de nos ajudar em tempo oportuno. Olha só o que o Pai tinha em mente. Vou testá-lo não para saber que ele pode não fazer. Eu vou testá-lo porque um dia alguém vai estar em luta com o maligno. Alguém vai estar enfrentando o tentador. Alguém vai estar sendo exposto a este mesmo processo. Alguém estará recebendo a tentação do mal. E alguém vai abrir em Mateus capítulo 4 e vai ler que Jesus venceu. E o coração dele vai se encher de fé. A alma dele vai se alegrar e vai dizer: Jesus, você sabe pelo que eu estou passando. Jesus, você sabe o que eu estou enfrentando. Jesus, você sabe que a minha força é pequena. Jesus, você sabe que essas propostas estão mexendo comigo, mas eu clamo pela tua ajuda. Eu clamo pela tua ajuda. Em primeiro lugar, Jesus foi testado, Jesus foi tentado para mostrar para mim e para você que o maligno não é invencível. O tentador não é invencível. Ele venceu Adão, ele venceu Eva e venceu gerações e gerações, mas a vitória dele parou em Jesus. A sequência de vitórias dele parou em Jesus. A sequência de elogios e de louvores e de festas parou em Jesus. E a partir de Jesus, ele está levando taca atrás de taca. Porque cada crente que confia em Jesus se torna mais do que vencedor. A gente quase que vai. Imagina até que vai ceder, que vai cair. Mas aí vem Jesus e diz: eu venci. Aonde você está aí nessa luta, nessa batalha? Eu venci, você não precisa ceder. Em segundo, e aqui eu preciso da sua atenção, de toda a sua atenção, para isso que Deus manda eu te dizer. Porque estamos vivendo em tempos, assim como em outros tempos, o Evangelho tem sido agredido
por muitas filosofias. O Evangelho tem recebido ataques de muitas teorias e fórmulas e soluções construídas por seres humanos, construído por pessoas que, por mais inteligentes que sejam, sábias que sejam, mas elas não venceram o tentador como Jesus venceu. E a inteligência humana não é páreo para o tentador. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque muitas pessoas leem a Bíblia como um manual de soluções. Do jeitinho que Jesus fez, eu vou fazer também. Eu vou manipular esse mecanismo aqui. E eu sei que se ele deu certo para ele, vai dar certo para mim. Alguém tentou fazer isso, e o maligno disse: eu sei quem é o Deus de Paulo, e eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E porque eles não souberam dizer em nome de quem eles estavam agindo ou pretendendo usar aquela autoridade, levaram uma coça, levaram uma surra do demônio. Jesus venceu, e vocês vencerão também. Isso é uma mentira. Jesus venceu, ponto final. Não existe esse negócio de você e eu manipularmos a Bíblia ao meu bel prazer, ao seu bel prazer. Não existe esta história de eu, você vencer, já que Jesus venceu sozinho, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade intelectual, pelos nossos estudos. Não. De vez em quando, muita gente inteligente está procurando a igreja. Pode ter uma conta farta, pode ter carro bonito, pode morar em apartamento, em casa confortável, mas de vez em quando o maligno está fazendo pessoas sofrerem. E estas pessoas descobrem que sem Jesus ninguém vence nada. Sem Jesus a gente não é páreo para o maligno. Sem Jesus nós não conseguimos nos defender. A nossa vitória não está porque eu vou estudar Jesus como um intelectual. A nossa vitória e agora eu preciso te dizer isso, porque nós abrimos o nosso coração e Jesus passou a viver em mim e em você. O que é que esse texto está dizendo para mim? Não existe esse negócio de dizer, porque Jesus venceu, a gente vai vencer. Eu preciso só jejuar 40 dias. Muitas pessoas jejuaram mais de 40 dias, ou 40 dias, e no 41º dia, o diabo foi lá e queda. Muita gente boa, com renome nacional e até internacional, imaginando ser alguma coisa, como disse o pastor Pádua Rodrigues, não conseguem mais nem estar dentro de orçamento de igrejas, porque cobram muito caro para pregar. Esqueceram de onde surgiram, esqueceram de onde Deus os tirou. Esqueceram que tudo que falam e tudo que fazem não é por si mesmos, mas é pela graça de Jesus, é pela misericórdia de Jesus. Não existe excelência em nós, não existe inteligência em nós, não existe sabedoria em nós, não existe motivo para nós nos arvorarmos a querer ser aquilo que nós nunca seremos.
Aí você me pergunta: pastor, eu estava até gostando dessa sua mensagem, mas agora o Senhor me deixou numa situação que eu estou meio desanimado. Calma aí, o melhor a gente sempre deixa para o final. Eu precisava te dizer isso, para desarmar a tua mente, para desarmar o teu coração. Baixa a tua bainha, foi o que Jesus disse para Pedro. Embainha a tua espada, Pedro. Não é você que vai vencer, Pedro. Embainha a tua espada. O que é que eu vou fazer, Jesus? O maligno está me tentando, preparou uma armadilha, preparou uma cama para mim. E o que é que eu vou fazer? Vou partir para cima dele? Não. Não faz essa loucura. Você está apanhando direto exatamente por causa disso, porque você quer enfrentá-lo na tua força. Muitas famílias estão passando por dificuldade. Por quê? Porque a esposa quer mudar o marido na base da pancada, do jejum. Muitos maridos estão hoje com medida protetiva contra eles. Por quê? Porque querem mudar a esposa na base da pancada. Muitos pais estão com processos da justiça, terem violentado os seus filhos. Muitas pessoas estão perdendo de feio por maligno. Por quê? Porque ao invés de embainhar a espada, estão com a espada desembainhada, lutando na sua força, lutando com as suas energias, lutando do seu jeito, lutando da sua maneira. Leia a Bíblia, mas não entende a Bíblia. Leia a Bíblia, mas não crê na Bíblia. Leia a Bíblia, mas não são revelados o segredo da Bíblia. E qual é o segredo da Bíblia? Desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia está falando de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso pacto, Ele é a nossa nova aliança, Ele é o novo caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o perdão, Ele é a justificação, Ele é a restauração, Ele é a vivificação, Ele é o sacrifício perfeito, Ele é o Cordeiro Pascal, é Ele que nos religa ao Pai, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos entende, é Ele que conhece, é Ele que toma sobre si as nossas dores, é Ele que cura as nossas enfermidades. Tudo aponta para Jesus. Então qual é a solução, Pastor Jean? Morra e deixe Jesus viver em você. Morra para você mesmo. Abra mão desse orgulho. Abra mão de querer subir no pódio e alguém dizer: parabéns, eis aqui um assembleano do pé roxo. Como foi que você conquistou? Eu fiz 40 dias de jejum, e no 30º dia o maligno já nem encostava em mim. Não tem uns que falam essas coisas por aí? Recebe aqui uma medalha, meu irmão. Recebe aqui uma coroa, porque você está quase uma divindade. Não existe nada disso. O crente mais vitorioso é aquele que, assim como a mulher, assim como o pecador que Jesus mencionou naquela parábola, aquele publicano disse: Senhor, ele batia no peito: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador. Pecador, pecador. Quem é você, pecador? Quem é você, morto?
Quem é você, perdedor? Quem é você, alguém que falhou? E agora? Agora, deixa Jesus reinar. Abra o coração e diz: Jesus, estou cansado de lutar sozinho. Estou cansado de querer te agradar do meu jeito. Estou cansado de fazer as coisas como eu imagino que deve ser feito. Eu abro o meu coração e renuncio a toda prática religiosa. Eu renuncio a toda fórmula que alguém já me disse. Eu quero você na minha vida. Que viva você. Paulo entendeu isso. Paulo compreendeu. Apesar de ser rabino, apesar de ter alto estudo, Paulo reconhece que os seus estudos, que a sua conduta ilibada, que a sua prática religiosa não iria satisfazer as exigências de Deus, Portanto, Paulo diz: considero tudo isso como esterco, renuncio tudo isso pela sublimidade. Agora está vindo algo maravilhoso para o teu conhecimento. Porque o Hebreus capítulo 4 diz: aqueles que renunciaram à sua vida, aqueles que descobriram que é morrendo, que é perdendo, que é abrindo mão, recebem graça em tempo oportuno. Recebem graça em tempo oportuno. Ou seja, Deus tem prazer em conceder graça. Não é para o arrogante, não é para o super crente, não é para o todo-poderoso, aquele que se acha. É para o pecador arrependido, humilhado, aquele que diz: Senhor, se tu não estiver comigo, eu vou perder minha família, vou perder minha esposa, o meu casamento vai mal, e quando eu tento consertar as coisas, eu pioro ainda mais, a minha relação com meu filho não vai bem, e quando eu tento me aproximar do meu filho, não importa o que eu faça, ele interpreta tudo de outro jeito, e tudo vai de mal a pior. Jesus, eu não consigo, eu não aguento mais sofrer, eu estou apanhando do maligno, eu estou apanhando de manhã, de tarde e à noite, mas eu descobri hoje que é morrendo para mim e deixando você viver em mim, que eu vou vencer o maligno. E aí o Pai diz: mais um pecador está descobrindo o poder da graça. Vai, anjo do Senhor, porque Hebreus diz que os anjos do Senhor nos assiste aqueles que receberam a promessa. Vai, anjo do Senhor, dá suporte para ele, leva graça para ele, e a graça fortalece a gente nas nossas fraquezas. Por isso que Paulo reconhece este milagre maravilhoso da parte do Pai e disse: pelo que agora eu me alegrarei nas minhas fraquezas, porque quando eu considero que eu estou fraco, então estou forte. Isso é um milagre. Como você pode conseguir? E é aqui que a coisa fica ainda mais maravilhosa. Lá em Belém, há alguns anos inaugurou um parque chamado Parque do Utinga, e colocaram lá umas bicicletas que são pedaladas por 2 pessoas. E eu fui com os meus irmãos. Eu não lembro se eu estava com o Alec ou se eu estava com outra pessoa. E eu comecei o passeio pedalando. Mas o passeio estava pesado. Eu estava até gostando, enquanto estava na ladeira. Mas de repente teve um negócio assim de uma subida. E eu comecei a notar que aquela bicicleta estava pesada.
E ao olhar para a perna de quem estava do meu lado, eu vi que ele estava parado. E eu cutuquei e disse: vem cá, tu pensa que tu é feito de isopor? Tu tá pesado e só eu que estou pedalando. Então tu precisa pedalar junto comigo. E quando a pessoa começou a pedalar, o passeio ficou mais leve. O que eu quero dizer para ti é que no passeio com Jesus, você não precisa pedalar. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele vencer o maligno de novo, porque Ele se tornou especialista em vencer o tentador por você. Deixa Ele entrar na tua casa. E sabe o que Ele diz para mim e para você? Lança sobre mim o teu fardo e o teu jugo. Toma o meu fardo e o meu jugo. Vamos trocar. Me dá o teu fardo e o teu jugo pesado. E toma o meu, que o meu é leve. O meu é leve. O meu é leve. O teu fardo pesado, deixa que eu carrego para você. Deixa que eu tomo para você. Deixa que eu conduzo você. Aproveite o passeio. Eu já venci. Aproveite essa caminhada cristã. Viva pela fé. O que eu tenho que fazer, Jesus? Só crê, meu filho. Crer, crer. Você só precisa crer. Deixa que eu opero. Deixa que eu realizo. Deixa que eu acordo de manhã e te abençoo antes mesmo que tu abra os teus olhos. Deixa que eu te abençoo e toco no coração da tua esposa e digo para ela as coisas que você não consegue dizer. Deixa que eu falo no coração do teu marido e digo para ele o que tu não estás conseguindo dizer. Deixa que eu vou lá com teu filho no quarto, com portas fechadas onde ele está, sem querer falar contigo. Eu vou me revelar para ele e eu vou dizer para ele aquilo que você não consegue dizer. Deixa que eu vou no teu passado e conserto as coisas que você deixou pendente para trás. Deixa que eu visito o teu futuro e construo algo novo para ti. E construo uma vida nova para ti. Deixa comigo e eu te dou um novo presente. Uma vida abundante, uma vida plena, uma vida vencedora. Esta é a proposta de Jesus para nós. Não tem fórmulas. Não tem segredos, irmã Léo. Não tem esse negócio de liga o computador, dá esses comandos aqui. Não. O que eu tenho que fazer, Jesus, para ter uma vida diferente? Porque eu estou cansado de sofrer. Creia. E qual é o ato que vai demonstrar a tua fé em Jesus? Morra. Por isso que eu trouxe essa cruz aqui. Eu vou pedir ao Diogo para colocá-la aqui. Porque hoje é o teu dia de morrer. Porque para ter uma nova vida, coloca aqui, Diogo, tem que morrer para a vida velha. Quer uma nova vida com Cristo? Tem que morrer. Mas você não vai morrer na mão do diabo, não. Tem que morrer no altar. Jesus disse: eu não vou morrer em qualquer lugar, não. Eu vou morrer fora de Jerusalém. Eu vou morrer entre o céu, levantado entre o céu e a terra. Eu vou morrer e todos os olhos me verão. E aí Jesus mostra para nós que a morte que Ele está propondo para nós, que o Pai propõe para nós, é uma morte controlada. É uma morte pela fé. Não é uma morte para eu e você sofrermos, não. É uma morte para parar o sofrimento.
Muitas pessoas estão tomando decisões trágicas na sua vida para parar o sofrimento. Assim os especialistas nos informam. E talvez alguém veio hoje aqui com a mente e a alma perturbada por um monte de ideias e um monte de soluções que o maligno está dando para você pôr fim no sofrimento. Mas na verdade o que ele quer é levar você para o inferno, de onde de lá você não poderá sair. Mas hoje tem saída, porque enquanto há vida, há esperança. E a tua esperança é morrer em Cristo. A tua esperança é crucificar o teu eu. A tua esperança é abrir mão de quem você é, de todo orgulho. E a partir de hoje, você passar a viver a vida de Cristo em você. A partir de hoje, ser guiado pelo Espírito Santo. A partir de hoje, ter comunhão com o Pai. E a partir de hoje, quando o maligno começar a cercar você, você já diz: Senhor, Senhor, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E Ele vai entender. Ele sabe a tua dor, Ele sabe a tua aflição. E eu convido a igreja para estar de pé, porque nós vamos ser testemunha de um processo maravilhoso, espiritual, extraordinário. Porque Deus trouxe pessoas aqui que vão morrer em Cristo, morrer para si mesmo, para experimentar uma nova vida. E eu quero saber onde é que está a primeira pessoa que vai experimentar esse processo espiritual. Onde é que está a primeira pessoa que entendeu a palavra, o coração se encheu de fé, e neste momento você descobre que a solução é morrer em Cristo. Sai do seu lugar, porque é no altar que vai acontecer a tua morte para você mesmo. É no altar que você vai experimentar a graça restauradora, o perdão maravilhoso do Pai. Sempre, sempre venha, é o seu dia, venha.